Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao canal Consciência Extraordinária. Eu sou Flávia Lopes. E o vídeo que você vai assistir é a gravação de uma live que ocorre de maneira exclusiva e privilegiada para um grupo de mulheres, uma comunidade no WhatsApp de mulheres que juntamos para falar sobre autoconhecimento e sobre como nos reconectar com o poder da nossa essência enquanto dormimos. Tudo isso sem misticismo ou esoterismo, baseado na teoria cientificamente comprovada pelo Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet. Se você gosta desse assunto, você pode entrar lá para a minha comunidade e participar de maneira ao vivo das próximas lives e até de fazer interação direto comigo, enviar suas perguntas e dúvidas dentro desse tema. Espero que você goste e se você quer participar da próxima live do meu grupo, pega os dados aqui na legenda. Até mais. Ótima noite! Coisa boa, gente. A gente junta aqui de novo, mais uma noite. Gratidão por vocês que estão aqui comigo hoje. E quem vai estar aí depois, enquanto vai assistir a live gravada, estamos juntas. A energia não importa, ela não tem espaço e tempo, né? Então a gente vai estar junto aí, isso importa. Que bom. Hoje está uma chuvinha boa aqui em casa, que delícia, está um fresquinho gostoso. Muito bom, então vamos para mais uma live de respostas aqui do nosso grupo das mulheres extraordinárias que estamos nos tornando cada dia mais. Sei que não é fácil, né, gente, a gente se tornar essa extraordinária vez toda, mas a gente segue firme aqui, é isso que importa. Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui com as perguntas do nosso grupo. Primeira perguntinha que a gente recebeu foi da Roberta. A Roberta está aqui com a gente hoje. Gratidão, Roberta. Bom, ela diz assim para a gente. Bom dia, menino. Que seja uma semana linda. Isso aí. Flávia, gostaria que falasse um pouco do pensamento benevolente, principalmente o pensamento sem vontade. Obrigada. Muito bom. Então, só para a gente recapitular um pouquinho. Toda a nossa conversa aqui é baseada na teoria do desdobramento do espaço e tempo, do Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet. Então, na semana passada, a gente falou bastante, expliquei bastante aqui sobre essa teoria, então não vou me estender aqui mais sobre ela, e quem por acaso não pegou, perdeu essa explicação, pode ir lá na gravação, que está lá aqui no canal do YouTube, né, que vai estar salvo no canal, e aí assiste bonitinho e pega o fio da meada. Mas, por essa teoria, então, o Dr. Jean-Pierre diz o seguinte, tá? É uma teoria cientificamente comprovada, gente, isso é muito importante. Para a gente não entrar aqui e falar, puxa, mas isso aí parece coisa de misticismo, de religião, talvez você até consiga associar a alguma religião que você já frequentou, que você segue, mas o que ele está explicando aqui tem um monte de conta, cálculo e etc., e foi apresentada e aceita pela sociedade americana aí no mundo da ciência. Então, o que ele diz? Né? Que a força criativa é a energia do pensamento. Então, tudo começa nessa pequena fagulha. Ela é que dá o start para a gente criar, mas ele até brinca, ele costuma dizer assim, poxa, você pensa numa coisa e aquilo se manifesta, né? Se fosse assim, a gente pensaria, olha, emagreci 10 quilos e faria dieta de um jeito muito fácil, por exemplo, né? E não funciona assim. Por quê? Todos os nossos pensamentos, eles abastecem um campo chamado de potencial futuro. Então, eu faço a seguinte analogia. Sabe aquilo que a gente ouve falar quando estuda Freud, quando estuda Jung, sobre inconsciente coletivo, que é esse grupo de consciências? Então, imagine que todos os pensamentos que cada pessoa da humanidade já manifestou, já teve, está criando esse campo de potenciais futuros. Esses potenciais futuros serão vivenciados por mim mesma, em algum momento, ou por qualquer pessoa da humanidade.
qualquer pessoa que tenha uma vibração que se afine com esse tipo de pensamento. Então, ele diz assim, eu penso, ai, que vontade de matar aquela pessoa. Mas a sua índole não é de matar, então você não mata, mas você criou esse potencial futuro. Alguém que tenha a índole, essa vibração e mataria, pode lá pegar esse teu pensamento e cometer realmente um crime, um assassinato. Então, segundo a teoria dele, ele até fala bastante disso, né? Os nossos pensamentos, os pensamentos malevolentes, nos ajudam a nos tornar cúmplices de questões que nós não queremos vivenciar mais na humanidade, uma guerra, por exemplo. Tá? Roberta fez uma reação assim, tipo, uau! É uau mesmo. Aí a gente fala assim, mas quais pensamentos estão sendo guardados aqui? Desde quando os pensamentos estão abastecendo esse campo de potenciais futuros? Então, nós temos uma era. Tá? Uma era, ela é calculada aproximadamente, tá? Isso aí usando a astrologia aqui, não é mais considerado uma ciência, já foi, tá? Mas só estou explicando isso para vocês, para que a gente sempre siga a linha aí de ir para tudo que tem embasamento científico. Mas a astrologia fala de uma era. Como é que os físicos calculam? Desculpa, como é que a astrologia calcula uma era? Ela tem aproximadamente 25 mil anos. Os físicos descobriram os astrofísicos, que a Terra tem um ciclo chamado precessão dos equinócios. A Terra, ela não gira, deixa eu pegar acho que eu até já usei essa canequinha aqui de exemplo para vocês, ó. Então, a Terra, além do movimento de rotação e translação, ela tem um pequeno giro como se ela fosse um peão. Ela gira assim, ó, como se ela fosse um pequeno peão. Esse giro a gente não sente, porque ele é muito lento, ele leva 25.900, tem cálculos que fala de 25.700 anos para completar essa rodagem desse peão, tá? No planeta Terra. Então, veja como as informações batem, uma era e um ciclo da precessão dos equinócios. Então, pelos cálculos do Dr. Jean-Pierre, tem 25 mil anos de pensamentos abastecendo este nosso tempo, os potenciais futuros deste nosso tempo. A Med fez, meu Deus, exatamente. Isso começa a deixar claro para nós por que a gente está vivenciando tantas questões desafiadoras. E agora, aproximadamente aí daqui uns 50 anos, se encerra essa precessão do equinócio, se encerra esse grande ciclo. Então, é onde a gente ouve falar sobre apocalipse, fim dos tempos, e é um fim dos tempos mesmo, estamos fechando um tempo para iniciar um outro ciclo de tempo. Fim do tempo não é fim do mundo, necessariamente. Embora o Dr. Jean-Pierre diz que se a gente não cuidar da malevolência dos nossos pensamentos, a gente pode ajudar a extinguir, né? Assim como a extinção dos dinossauros, por exemplo. Tá? Podem haver outras extinções, por exemplo, da raça humana no planeta Terra. Tá? Assim, eu gosto de trazer essa informação, mas eu não quero que a gente se apegue ao medo, porque a gente fica com medo, a gente fica pensando mais nisso, aí acabou, né? Aí nós, ao invés de ajudar, estamos fazendo a qualidade dos nossos pensamentos muito ruim. Então, o que é o oposto de um pensamento malevolente? É um pensamento benevolente. O pensamento benevolente, ele não tem, tá? Usando as explicações do próprio físico, ele não tem medo, dúvida ou vontade. Isso aqui, gente, vira um mantra na vida da gente. Sem medo, sem dúvida, sem vontade. Sem medo, sem dúvida, sem vontade. Medo, a gente tem... Lia, depois eu vou ler aqui o comentário que você deixou aqui para a gente, muito importante. Então, medo tem uma
série de sentimentos que se assemelham ao medo ou que chegam ao medo, preocupação, incertezas e etc. Dúvida, a mesma coisa, né? Nós temos as incertezas das nossas questões de não conseguir confiar, as desconfianças. E a vontade é o mais desafiador, né? Tanto que é o tema da pergunta aqui da Roberta. Vamos falar do pensamento sem vontade. Qual é o problema da vontade? É que as nossas vontades estão muito contaminadas pelos nossos desejos, apego e dos nossos interessantes pontos de vista, ou seja, as nossas crenças, os nossos condicionamentos, as nossas formas de pensar. Então, toda vez que eu tenho uma vontade em relação a um assunto, em primeiro lugar, eu já limitei a solução daquilo. Então, um exemplo. Eu quero que, sei lá, por exemplo, vamos pensar assim, um fato que aconteceu agora, recentemente aqui comigo. Eu descobri um pólipo no útero. Qual era a minha vontade? Eu não quero passar por uma cirurgia. Eu quero que esse pólipo se cure automaticamente. Eu tenho tantas ferramentas. Então, essa era a minha vontade. Só que aí eu comecei a pensar assim, fui trocar uma ideia lá com a minha essência, né? Fui fazer um bom adormecimento e perguntei, minha querida essência, o que que tem aqui para mim? Isso faz parte do meu programa de vida? Lembra? A nossa essência, ou o duplo, tá? Usando os termos do físico, que é quem desenvolveu a teoria, ele chama de duplo, é uma dupla nossa, que está em outro espaço-tempo. Ela tem todas as informações do nosso programa de vida. Então, perguntei para ela tem a resposta. Esse pólipo é para você, Flávia? Por quê? E aí eu fui me permitir abrir mão da vontade. O que é que tem que acontecer aqui? E aí a gente tem uma frase que a gente já repetiu, quem é cristão aqui já deve ter repetido milhões de vezes na vida, mas nunca deu atenção. A gente tem a melhor resposta para tudo. Seja feita a vossa vontade, não a minha. A minha é limitada. A minha é condicionada. Certo? Então, abrir mão da vontade é essa entrega total. É falar assim, olha, não está em minhas mãos resolver esse assunto. Esse é um assunto que está acertado pela minha essência. Então, se eu me conecto com ela, tudo bem. Se não for do meu programa de vida passar pela cirurgia, essência, resolve o pólipo. E se for, passa pela cirurgia. Por quê, Flávia? Porque você tem uma experiência necessária. Você vivencia isso. Vivencia essa experiência na sua magnitude. O que você pode tirar dela? Tem alguma coisa para você aí. E que você, tá? No meu caso, eu vou contar aqui para vocês qual que foi a minha conclusão aqui, que a minha essência veio assim, ó, para mim. Abra mão do controle, Flávia. Você vai estar 100% vulnerável. Vão te apagar, meu bem. E você não vai saber nada. Nem quem está cuidando das suas filhas, nem se elas comeram, nem o que vai acontecer, que hora que termina, que hora que acaba, quem vai vir te buscar. Nada. É entrega total. Esse foi a minha experiência, tá? Foi o que eu aprendi com essa experiência. Então, eu não sei se ficou clara essa questão da vontade. Roberto, sei que está aqui, se por acaso não esclareceu. Não, ficou sim. É que é difícil, né, a gente tirar o desejo, a vontade, né, dos pedidos, né? É desafiador. Muito desafiador, sem dúvida. E é bem isso, eu tive 2 semanas de ajuste de trabalho comigo, com a minha essência, falando, minha amiga, e aí? O que é? Eu tô com medo, sim, eu tô com dúvida, sim, eu tô com vontade, sim. Corrige em mim essa percepção, né?
Medi, você levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone. Ou quiser Pode comentar? falar? Pode falar? Claro, minha amiga, ótima noite. Boa noite. Você tá tão linda aí. Ah, seus olhos carinhosos. Escute, eu vou fazer uma pergunta de criança, mas eu queria ver a sua percepção. O que que você considera dela? Você me ensinou a fazer a pergunta para a essência, né? Então eu tenho começado, mas eu até posterguei um pouquinho por quê? E se eu não dormir? Porque enquanto eu durmo, se eu não dormir, tá valendo? Pela homeostase eu acredito que sim, mas tá, será que eu teria que dormir para receber a resposta? Em algum momento ela vai chegar. Como é que é isso? Por favor, eu preciso dormir para fazer dar o comando, conversar, fazer a pergunta, sei lá. Excelente a sua pergunta, não é nada de criança. Eu estava esperando o dia que essa pergunta fosse chegar aqui, porque foi uma das minhas primeiras dúvidas também quando eu comecei a estudar esse assunto. Eu falei, e quem não dorme? Quem tem insônia? Como funciona, né? Porque a gente faz o intercâmbio com a nossa essência durante o processo de adormecimento. Na verdade, esse intercâmbio acontece porque a parte corpuscular do nosso corpo, que é a matéria, está dormindo na caminha. Mas a parte ondulatória do nosso corpo sai, ela se. O Dr. Jean-Pierre usa o termo, ela se decorpora, tá? Ele usa esse termo. Então, ela vai dar uma voltinha. Isso só acontece quando a gente está em coma, quando morre, realmente, e quando tem uma experiência de quase morte. Ou toda noite, quando a gente dorme. Por isso que ele diz, é um princípio vital e está disponível, todo mundo faz. A gente só não foi ensinado a fazer, a usar isso ao nosso benefício. Então, quando a gente dorme, essa parte ondulatória vai lá, ela dá uma volta, ela passa pelo tempo que chama tempo futuro, que é um tempo acelerado, não é um futuro, porque futuro, presente e passado é só uma percepção nossa. Então, o presente tem uma aceleração, futuro mais acelerado e passado desacelerado. A nossa essência, o nosso duplo, nossa parte divina, nosso primeiro desdobramento a partir do Criador está no passado. Mas funciona assim, a gente precisa colocar a nossa parte ondulatória numa aceleração suficiente que ela passe pelo futuro e chegue no passado. E aí você faz um intercâmbio de informações com a tua essência. Então, a gente faz isso quando dorme. Quem não dorme, eu já tratei uma pessoa com insônia e foi lindo. Eu fui pôr à prova o que me disseram quando eu estudei isso. Tá com problema para dormir? Fala para tua insônia. Que o processo do bom adormecimento é, eu peço para minha insônia as informações que eu quero que ela corrija, que eu preciso de solução, e depois eu adormeço. Então, se eu estou precisando corrigir o problema que eu não consigo dormir, eu faço exatamente esse pedido. Essência querida, corrija em mim todas as distorções que eu tenho que não me permitem dormir. Está em suas mãos a solução. Tchau! Eu não tenho mais que pensar nesse assunto. E a pessoa começou a falar para mim, nossa, Flávia, 3 dias depois eu estava dormindo. 3 dias depois brigando, fazendo esse processo, estava dormindo. Uma não, tá? 2 pessoas já me deram esse feedback. Então, é possível de tratar a insônia também. E a insônia, gente, olha como isso é importante. Vamos entender aqui. Então, existem esse primeiro desdobramento, essas consciências que tem um ser manifestado, desdobrado aqui, como as nossas essências, os nossos duplos, e existem essências que não têm um ser manifestado aqui. Essas essências, elas podem ou ser parceira da sua essência e apoiar você no seu programa de vida, que pelos cálculos do francês são 107, do físico francês, são 107 outras essências te ajudando no teu projeto, ou elas podem ser o que ele chama de parasitas.
Então, são duplos ou essências que vão se conectar a você pelo seu nível vibracional, pela qualidade dos seus pensamentos. Mas elas não sabem do seu programa de vida. Então, essas essências, esses parasitas, quanto menos você adormecer, melhor. Porque você não vai ter oportunidade alguma de corrigir suas percepções, de ajustar suas informações que você tem. Agora, vou te fazer uma pergunta aqui para cada pessoa que estiver assistindo. Responde aí mentalmente. Quantas pessoas vocês conhecem hoje que tomam pelo menos um remedinho para dormir? Um monte. É normal, a gente acha que está normal isso, tomar um remedinho para dormir, um Rivotril, alguma coisa. Um monte de gente não está dormindo. Notam que interessante o processo? Porque se essa pessoa dormir, ela pode sair dessa parasitagem, vamos chamar assim, imediatamente. Ela pode quebrar essa conexão, porque ela pode ir lá fazer um bom adormecimento e encontrar com a essência e buscar as respostas das soluções que ela precisa. Tá? Respondi? Med, respondi sua pergunta? Sim? Legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ó. Roberta dando boa noite para nós. A Lia fez um comentário, ó. Tem na internet uma entrevista do Jung falando, em resumo, da contribuição do inconsciente de todos para que a Segunda Guerra acontecesse. Perfeito. E olha, gente, quando a gente começa a estudar, e a Lia, por exemplo, que é uma pessoa que eu sei que já estudou um monte de coisa, e muitas de vocês aqui, que estão aqui, são buscadoras de respostas, estudam autoconhecimento, etc., sabem que tudo isso que eu estou falando, vocês conseguem conectar com várias técnicas, métodos, várias outras linhas da psicologia, da psiquiatria, tá? O que acontece? São muitos caminhos, lembra, para chegar na verdade única e absoluta, que é o quê, pessoal? É o amor incondicional, é a gente aceitar que a gente foi criado para não sofrer. Todos nós estamos aqui caminhando para aprender isso, né? Então, são muitas linguagens, né? Somos poliglotas nesse aprendizado para falar sobre isso, né? A Patrícia, a Pati, boa noite, querida, boa noite a todas. A Paty falando aqui, ó, que louco, senti isso mesmo na minha cirurgia. Verdade, né, Paty? Você passou por uma cirurgia recente. Que legal. Você vê, a gente realmente tem algo para libertar, tem algo para vivenciar naquela experiência, né? Que bom que você está bem também, né, minha amiga? Então vamos lá, vamos seguindo aqui no grupo. A próxima pergunta veio da Giovana. Antes de eu continuar, deixa eu perguntar para vocês. O ruído, o som da chuva, está atrapalhando o meu áudio? Não? Tá tranquilo? Então tá bom. Se atrapalhar em algum momento, vocês me avisam, tá? Então vamos lá, Giovana pôs assim pra gente no nosso grupo. Bom dia. Em primeiro lugar, que live e que live essa última. Ah, ela adorou. Que legal, Giovana. Que bom, fico muito feliz. Flávia, quantos borbulhos, entre aspas, dentro de mim. Quanto ainda não conhecemos de nós mesmas. Cada detalhe de aprendizado para pôr em prática. Sim. Olha, esse caminho do autoconhecimento, Giovana, ele é, nossa, para o resto da nossa vida, viu? São portinhas que vão se abrindo, camadas mais profundas. O fato é que eu não conheço nenhuma solução melhor para você começar a resolver qualquer questão da sua vida que não passe pelo autoconhecimento, que não passe por você saber quem é você, por que você sente o que você sente, por que você pensa o que você pensa, por que você está passando por essa questão na sua vida. Então, realmente, fico feliz aí de estar ajudando junto, enquanto eu também estou abrindo as minhas portinhas, tá? Ajudar vocês também a abrirem mais portinhas aí do conhecimento de cada uma. Bom, aí ela segue aqui. Minha dedicação, não mais esforço, é isso aí. Nada de esforço, né? A gente precisa ficar fazendo força para nada na vida. Enquanto a gente se dedica, a gente curte o processo, né?
Então, ela continua. A minha dedicação, e não mais esforço, está valendo muito. Gratidão por cada resposta. Queria que você falasse mais sobre isso, pensamentos benevolentes. Ah, que legal. Eu acho que, assim, um pouquinho antes da gente, um pouquinho agora no início da live, eu falei um pouco mais sobre o pensamento benevolente, mas mais focada na questão da vontade. Então, eu vou estender um pouquinho para a gente falar sobre como nós fazemos um pensamento benevolente, uma dica de como é que a gente manifesta ele, como a gente cria ele, de um jeito muito simples, tá? Então, lembra, pensamento benevolente não tem medo e todas as suas variações, dúvida e todas as suas variações, e vontade e todas as variações da vontade. Então, o pensamento benevolente mais fácil que tem, que existe, e o mais eficiente, segundo o próprio Dr. Garnier, é quando a gente reconhece genuinamente, precisa ser de verdade, eu reconheço genuinamente uma característica que eu admiro em outra pessoa. Então, imagina você pensar algo sobre essa pessoa, e se essa pessoa pudesse ouvir o seu pensamento, ela abriria um sorriso. É muito simples e ele é extremamente leve e pleno. Então, por exemplo, um pensamento benevolente que eu posso manifestar aqui agora, por exemplo, para a Lia. A Lia é uma pessoa que eu conheço mais. Eu posso dizer assim para ela: Lia, eu admiro você como arte terapeuta. Você é muito fera. Você consegue, o seu trabalho é tão esclarecedor e tão simples, mas de uma profundidade, e você tem uma sensibilidade, eu admiro o seu trabalho, admiro você como profissional, como arte terapeuta. Pronto, ó, quem está vendo o rostinho da Lia já viu que ela abriu um sorriso. E a gente, como fica? A gente fica tão leve quanto quem está, para quem nós estamos manifestando esse pensamento. Vocês podem testar, faz um teste aí. Pensa, o pensamento benevolente mais simples é pelos nossos filhos. E pode ser até por uma característica física deles, tá? Não precisa ser necessariamente por uma característica de comportamento e etc. Você já sente como é leve. Você mesmo abre um sorrisinho gostoso, né? E o pensamento benevolente, ele pode ser externado, como eu fiz agora para a Lia, porque é verdadeiro, e eu posso dizer isso para a pessoa, mas mesmo quando eu não externo, ele retorna para mim, sabe por quê? Nós estamos fazendo uso da terceira lei de Newton, que diz assim, tudo que eu imprimo uma força, retorna para mim com a mesma intensidade. Tá aqui uma bolinha na parede, joga uma bolinha na parede bem forte, ela volta bem forte. Joga fraquinho, ela volta fraquinho, certo? Então, física pura o que a gente está fazendo, só que nós estamos usando a parte ondulatória dos nossos corpos, certo? O pensamento benevolente é a chave, anota aí, o pensamento benevolente é a chave para acelerar o nosso nível vibracional, a parte ondulatória do nosso corpo, antes de dormir, antes de pegar no sono. Para acelerar na aceleração necessária para dar a volta no passado e chegar, perdão, gente, para dar a volta no futuro e chegar no passado, onde encontram-se os duplos ou as nossas essências. Tá? Então, dica, pratiquem. E enquanto estiverem despertas, pratiquem o pensamento benevolente para qualquer pessoa que você encontrar. Comece a olhar, sabe, perde um pouquinho mais de tempo. Às vezes você está passando sua compra lá no caixa do supermercado, uma atividade super simples que você faz ali no seu dia a dia. Olhe para aquela pessoa que está te atendendo e faça um pensamento benevolente por ela. Às vezes ela está fazendo aquilo com muita agilidade. Você fala, nossa, que agilidade que você tem, que cabelo bonito que você tem. Você não precisa verbalizar se você não quiser. Só manifeste ele no seu pensamento e veja como vai mudar. Aquele instante já vai mudar com você, tá bom? Dr. Garnier chama esse processo de eucaristia. Tá? Legal.
Não sei, não sei se a Giovana está aqui com a gente na live ao vivo, mas espero que eu tenha conseguido explicar bem aí a tua dúvida, tá? Se não, na semana que vem você pergunta aqui de novo com mais detalhes e eu respondo na próxima. Voltando aqui para o nosso grupo, a próxima dúvida é da Célia. Ela diz assim: boa tarde, minhas queridas. A Célia é muito querida. Espero que estejam todas muito bem. Minha pergunta é: por que escolho o caminho mais fácil ou o que eu estou acostumada, postergando meus projetos e sonhos? Muito bom. A gente faz isso mesmo, né? Então, pensa só, qual é o caminho? Vamos pensar no processo do inconsciente. A nossa consciência, ela tem só 5% de consciente e 95% de inconsciente. O que é o inconsciente? São informações que estão sedimentadas, que nós recebemos ao longo de toda a nossa vida, principalmente durante a primeira infância, até ali aproximadamente uns 7 anos de idade. E essas informações ficam no automático. Sabe aquilo? Quer ver? Eu gosto de dar esse exemplo. Vou pegar minha canequinha aqui de novo. Pense numa criança que pequenininha, que vai tomar água pela primeira vez na canequinha. Ela precisa prestar muita atenção. Aquilo é um trabalhão para a criança, não é? Que ela derrama, ela não tem firmeza na coordenação motora, ela vai ter que mirar lá na boca certinho, aí cai tudo para fora. Então, ela vai fazendo esse processo várias vezes até que ele vira automático. Hoje você era aquela criança, hoje você toma uma coisa conversando, você nem pensa que movimento que você está fazendo, você não derrama e está tudo certo. Então, o inconsciente existe para criar esses automáticos para facilitar a nossa vida. O problema é que entra tudo no balaio do automático, né? O inconsciente, a consciência não julga, ela vai colocando, ela vai cadastrando lá. Então, se você ouviu muita coisa boa, bacana. Se você ouviu coisas que te limitam, vai ficar limitada, até que a gente comece a tomar consciência disso. Então, por que a gente escolhe o caminho mais fácil? Porque a nossa rede neural está acostumada a fazer aquela sinapse, a fazer aquela conexão. E o ego, aí agora tirando a parte fisiológica e entrando na parte mais psicológica da coisa, vem o nosso ego que diz assim: você não pode errar. Errou, você vai ser punida, você vai passar vergonha. Então, vá sempre pelo caminho mais seguro, não inventa moda. Principalmente se você foi muito punida já pelos seus erros na sua história de vida. Principalmente se você ouviu muitas questões do tipo: você está errada de novo, as questões que te colocam em situação vexatória. Você não pode errar. Olha o problemão que acontece depois que a gente erra. Olha o trabalho que dá para consertar depois. Então, tudo isso entrou no nosso automático também do inconsciente. Então, por que a gente escolhe o caminho mais fácil? Fisiologicamente falando, o teu cérebro está prontinho para fazer aquele caminho. A tua rede neural adora, não dá trabalho nenhum. E psicologicamente falando, você está sendo privada de vivenciar punições, autopunições, auto-julgamentos, julgamentos por causa disso. Solução para isso: vai dormir. A melhor solução: vá dormir. Faça um bom adormecimento. Antes de dormir, peça para sua essência: essência, minha querida, minha divina, ajusta essa minha percepção de que eu não posso errar de forma alguma, que não me permite escolher por algo diferente. Se for do meu programa de vida escolher esse outro caminho, que a oportunidade se apresente para mim. Eu estou indo dormir. Corrija esse monte de tranqueira que eu botei na minha cabeça. Tchau.
Eu sei, parece muito simples, né? Mas quem experimentou e quem anda experimentando tem tido respostas. Problema das respostas da essência. Nem sempre são as que você quer, certo? Às vezes a essência te responde, como ela respondeu sobre a minha cirurgia. Não, não, Flávio, vai fazer cirurgia sim. Você precisa dessa experiência, é necessária, certo? Então não adianta brigar. E a gente vai brigar, viu? A gente quer que as coisas saiam do nosso jeito. E não adianta. Mas com o tempo, com esse treino, você fazendo, mantendo um relacionamento com a sua essência, não é uma noite só. Lembra que toda noite você tem essa oportunidade. Toda noite. Não jogue fora. Faça esse intercâmbio. Solicite as correções. E o mais bonito é isso. A correção começa assim. Ah, por que que eu não escolho outro caminho ao invés de escolher essa essência? Aí a essência vem e traz um insight assim, ó. Porque você morre de medo de ser punida. Ah, a correção não é mudar o caminho. A correção é tire o medo de ser punida. E às vezes a gente tira esse medo de ser punida, a gente começa a ficar tão tranquila para executar as nossas atividades que depois fala assim, nossa, eu estou tão feliz aqui fazendo o que eu estou fazendo mesmo. Por que será que eu queria mudar antes? Está tão bom aqui, certo? É assim, tá, gente? É muito ampla. As respostas que podem chegar são muito amplas. A gente não imagina. E por não imaginar é que elas podem chegar de maneira ampla. Toda vez que a gente tenta imaginar a resposta, a gente limitou ela. E aí, enquanto não vem essa, eu não sou feliz. Ah, não, se não resolveu desse jeito, não tá certo, não é possível. Minha essência está me escutando, ok? Bom, eu sei que a Célia não está aqui com a gente hoje, mas querida Célia, veja se respondi, se não, segunda que vem você manda de novo para mim a pergunta, tá? A Camila põe aqui para a gente no grupo. Boa tarde, Flávia linda e grupo. Florzinha, Camila é linda. Que bom ter esse espaço para aprender. Eu também sou muito feliz com esse espaço aqui com a gente junto. A situação que trago hoje é porque quando devo algo a alguém, me incomodo até pagar. Tenho um sentimento de urgência. E quando é ao contrário, quando alguém me deve, me incomoda ter que cobrar. Essa é a pergunta que trago. O que pode estar atrelado a essa situação de desconforto em dar e em receber? Muito bom. Isso aqui já fez bastante parte da minha vida, viu? Bastante. Já trabalhei bastante. E muitas vezes, eu trabalhei antes de saber me conectar de novo com a minha essência, e muitas vezes eu tive que tomar atitudes à força mesmo. Falei, não, você vai encarar isso aí, claro. Você pode fazer isso também, você pode ir conversando para ajustar essa percepção com a tua essência, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais a fundo. Por que que a gente tem uma urgência em pagar e tem uma dificuldade em cobrar, né, quando acontece com a gente? Bom, a gente adora ser boazinha, né? A gente adora ser legal, né? É bonito. E isso faz com que você tome atitudes na sua vida para que ninguém, ninguém possa ter uma gotinha de pensamento de que você não é uma boa pessoa. Então, você entende que você pode passar por cima de você mesma para manter esse status que é totalmente nosso, mental, tá? Mas para manter esse status, essa percepção de que você tem que ser uma boa pessoa para todo mundo. Só que quando a gente se desrespeita, a gente não está sendo uma boa pessoa. Porque principalmente a gente não está sendo boa para a gente mesmo. Então, quando você está com uma urgência de pagar aquilo que te emprestaram, pergunte-se, por que, Flávia, essa urgência? Por que, Camila, né, que fez essa pergunta, essa urgência? Qual é o medo que você tem?
Eu tenho medo de achar que eu estou explorando, que eu sou aproveitadora. Essência, corrige isso em mim. E quando eu te pergunto assim, qual é o teu medo de cobrar a pessoa que está te devendo, por exemplo? De novo, não é? Eu tenho medo de que ache que eu sou exploradora, que eu sou gananciosa, que eu não sou uma boa pessoa, que eu não quero ajudar. Essência, corrige isso em mim, tá? Então, essa situação do desconforto do dar e receber tem muito dessa questão da gente não saber entender o nosso lugar. O nosso lugar aqui não é porque você vai ser má, você vai ser sem educação, não é isso, tá? Mas o nosso lugar aqui é entender muito bem as trocas que a gente está fazendo. Tem uma outra coisa que eu queria falar sobre isso, que é sobre os nossos combinados. O que você combinou com a pessoa? Nessa história, nesses assuntos, a gente acaba ficando assim, eu tenho dúvida, não, tudo bem, né? Eu tô com medo aqui de parecer ambiciosa, eu tô com medo de parecer exploradora aqui, então eu meio que trato esse assunto de maneira superficial. Só que aí eu deixo de combinar o que eu tenho que combinar. Olha, você pode me emprestar, por exemplo, essa quantia de dinheiro? Eu pretendo te pagar desta forma, neste prazo. Ou quando o contrário, né, como a Camila diz aqui para a gente, quando me pedem emprestado. A pessoa vem e você também já diga, olha, eu posso te emprestar, mas eu preciso combinar contigo. Como você pretende pagar? Eu sei, já está brotando aí dentro um monte de coisa. Ai, meu Deus, eu não vou ter essa coragem. Ai, meu Deus, eu não vou ter coragem. Excelente. É só percepção para ajustar aí dentro. Ajusta a sua percepção de que você só vai ser amada, vai ter companhia, vai ser acolhida quando você for excelente para as expectativas do outro. E detalhe, as expectativas do outro do que você acha que é a expectativa do outro. Você nem sabe o que o outro espera. Beleza? É o famoso, o óbvio também precisa ser dito. A gente não pode passar por cima das conversas do que a gente entende que é óbvio, tá? Muito bom. Alguém ficou com dúvidas sobre isso? Não? Tranquilo, tranquilo, não tá, né? Tá sim, a gente consegue melhorar isso em nós. Vamos seguir aqui no nosso grupo. A Flávia, minha xará, colocou aqui pra gente. Querida Flávia, que delícia de grupo. Evolutivo demais, é verdade, né? A gente está melhorando a cada semana, eu tô adorando. Tenho acompanhado, mas não participado. Com certeza na gavetinha da perfeição, esperando o melhor momento. As suas lives reveladoras, transformadoras, como é gostoso te escutar. Que bom, minha amiga. Olha, saiba que tudo que eu estou falando são recados também que eu recebo, viu? Eu também preciso ouvir. Só estou passando adiante aqui as informações. Aí a Camila segue aqui, a Flávia, perdão, segue aqui. Aprender com você, aprendemos juntos. Gratidão pelo seu lindo trabalho, com certeza muita benevolência a você. Gratidão, saiba que ela está chegando tudo de volta aí para você também. E ela segue. Julgamento é um bom tema. No caso, seria a mesma coisa que medo da crítica? Vamos lá. O que é uma crítica, né? Então, quando a gente tem medo da crítica, a gente não tem medo só do que vão dizer para nós em linhas gerais. Que a crítica, ela é, Flávia, é muito legal isso que você está fazendo. Flávia, você pode melhorar tal coisa que você faz, porque a pessoa muitas vezes quer até te ajudar. Muitas das minhas amigas que acompanham a minha live, minha família, fala, Flá, por que você não fala assim? Você podia fazer daquele outro jeito. Se eu entendo que isso é uma crítica, eu pego isso para mim e vou avaliar, vou estudar isso em mim, vou pensar, será que isso faz sentido para mim? Vou pensar, vou ver como é que eu posso fazer, vejo se cabe ou talvez não caiba, ou talvez nesse momento não funciona, sem problema.
Só que quando eu entendo que crítica é só o negativo, com certeza eu tenho uma percepção distorcida da crítica. Eu percebo a crítica como um julgamento. E o julgamento, ele só condena, né? Ele está avaliando o tempo todo. Se você vê a crítica como uma possibilidade de aprender, ela sai totalmente dessa visão negativa que a gente tem do julgamento, certo? Então, essa é a forma que eu recomendo olhar um pouquinho mais para essa questão do medo da crítica, né? Tira essa questão de que você está sendo julgada. E aí, ó, uma dica que é gostosa, que vale para todas nós aqui, que é assim, a gente não está vendo que todas essas bagunças que a gente está vivenciando, quando a gente pede para a essência corrigir a nossa percepção, as coisas começam a ficar mais leves, mais tranquilas, como se resolvessem. Logo, o que que a gente aprende sobre isso? Não, daqui a pouco A gente aprende que é tudo uma percepção minha. Tem nada a ver com a outra pessoa. Eu olho para essa pessoa e entendo que ela está apontando os meus erros. Ou eu olho para essa pessoa e entendo que ela está me dando uma sugestão ou uma orientação para eu melhorar. Então, de novo, o ponto está no autoconhecimento. Não temos como escapar dele, tá? Joia. Ficou alguma dúvida, gente, sobre o julgamento e a crítica? Não? Então vamos seguir. Vocês me perguntem aqui, tá? Já sabem a nossa mecânica, é só abrir o microfone e falar. Não tem hora certa. Aí, seguindo aqui no grupo, a Luciana pôs assim para nós. Estou adorando esse grupo também, bem quietinha ainda, mas aprendendo a cada momento. Obrigada a todas. Que bom que você está aqui, Luciana. E ó, pode botar a boca no mundo, não precisa ficar quietinha não, viu? É um espaço para que todas nós falemos. E cada vez que vocês mandam as perguntas lá no grupo, vocês me ajudam muito. Em primeiro lugar, eu também preciso aprender sobre as dúvidas. Eu também tenho uma oportunidade de aprendizado. Em segundo lugar, vocês me ajudam a criar esse momento. Porque se não vem pergunta nenhuma lá no nosso grupo, a nossa live de respostas não precisa existir, né? E é esse momento que é tão rico, de tanto aprendizado, que olha, a nossa live fica gravada. Então, não é só a gente que está aqui que está aprendendo agora. Tudo que nós estamos falando aqui está tocando o coração e o programa de vida de mais um monte de gente que vai ver isso aqui em outros espaços e outros tempos. Então, é muito profundo o que a gente faz. Então, eu agradeço vocês por estarem participando aqui comigo, tá? E me ajudando a fazer isso aqui acontecer. Bom, a última interação é a da Flávia, ela faz um complemento aqui da pergunta dela nessa questão do julgamento e medo da crítica, né? Ela diz, no caso, ando paralisando com medo da crítica ou do julgamento. Está me tirando do fluxo da leveza. É isso mesmo, tá? Lembra? Sai do ego. O ego é exatamente o oposto da nossa essência. Então, faça esse pedido agora nesse bom adormecimento, assim que você assistir essa live aqui, você já faz esse teste. Faz o bom adormecimento e peça essa correção para a essência. Por que eu tenho esse medo de ser criticado e ser julgado? Tira isso de mim. Corrija essa percepção de que está errado, que eu vou passar vergonha, que eu tenho vergonha de ser criticada, por exemplo. Às vezes a correção precisa ser essa, ó. Olha o insight chegando. Qual o problema de alguém falar que você errou? Qual o problema? Ai, que vergonha. Ótimo, essência, corrija em mim essa vergonha de errar. Corrija essa distorção que eu criei para mim mesmo. Você vai ver que você também vai ficar bem menos crítica e julgadora do outro. Que a gente só manifesta aquilo que a gente já tem. Às vezes a gente acha assim, nossa, se eu perder o medo de ser julgada, eu
eu vou ser uma destrambelhada, né? Não. Aí você vai ser você mesma. E vai ser lindo. Porque não tem absolutamente nada de errado com você. Lembra, você não foi criada ao acaso, você não foi criada para sofrer, não tem erro nenhum em você. Todas as percepções de erro foram informações recebidas de que ser a gente não está correto. Não tem nada de errado em ninguém. Eu tenho proposto esses dias para a gente treinar a benevolência para nós mesmas. Para efeito prático do bom adormecimento não funciona, tá? Precisa ser realmente para o outro. Mas para efeito de estar desperta e começar a ter mais benevolência, mais carinho, mais amor por nós mesmas, é maravilhoso. Faça um exercício. Todo dia de manhã você fica de frente com você num espelho. Todo dia, certo? Vai escovar os dentes, vai arrumar teu cabelo, vai se aprontar. Então, todo dia você vai encontrar algo que você realmente admira em você. Tem. Não vem me dizer que não tem. Tem. Tem, nem que seja assim. Nossa, Flávia, como é bonitinho o buraquinho do seu nariz, tão pequenininho. Tem alguma coisa. Nossa, porque o olhar vai para onde, gente? Ai, nossa, olha, eu tô ficando com ruga, meu cabelo tá muito branco. Tudo pensamento malevolente para a gente mesmo. Tá bom, depois que eu já pensei esse monte de asneira, eu falo, não, agora tá na hora de eu pensar uma coisa legal sobre mim. Nossa, Flávia, que lindo, que bonito que você fez no seu trabalho ontem. Foi legal aquilo que você falou, hein? Ó, você ajudou aquela pessoa, você resolveu essa questão. Pronto, faça esse exercício. Treine o pensamento benevolente para você mesmo. Todo dia, na frente do espelho, uma vez por dia só, vai rapidinho. Vocês vão ver. E vocês vão encontrar um monte de coisas sobre vocês mesmos. Você vai ficar assim. Bom, as minhas primeiras vezes foi assim, ó. Não consigo falar nada. Não consigo achar nada. Não é possível falar. Nada, nada. Não tem nada que você gosta em você. Você fez nada de bonito ontem, no seu dia? Ah, eu fiz um feijão fresquinho que ficou uma delícia. Flávia, seu feijão ficou uma delícia. Você sabe fazer um feijãozinho, hein? Pronto. Começa assim. Com o tempo vai se expandindo. Eu comecei a ver que assim, eu ainda me julgava muito. Por isso que eu não conseguia fazer meu pensamento benevolente para mim mesma. E aí eu fui pedindo essa correção. Pense, minha querida, corrija essa percepção em mim de eu ser tão julgadora comigo. Ai, mas você aprendeu isso lá na infância. Não importa quando. Chega. Chega daquele passado, deixa ele passar. Pessoal, vocês percebem que a conexão com a nossa essência só tem agora, embora ela esteja, tá, num tempo desacelerado, que a gente chama de passado, ela está 3 dias antes de nós, mas ela só tem agora. E essa conexão com a essência faz com que a gente vivencie os dias mais tranquilos, muito mais presente, muito mais no agora. Tudo isso que você está meditando há anos, que a gente está treinando há anos, que a gente lê um monte de livro, que a gente já assistiu um monte de palestras, a gente consegue sentir na pele, tá? Todo dia, gente, muita prática, muita prática. Vai ter dia que vai vir dar um chacoalhão na gente. Se importância, no outro dia você toma de novo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para isso, para vivenciar essa experiência, tá bom? Mami, você levantou a mão? Pode perguntar. Tá. Então, pode-se dizer que faz parte do autoconhecimento que nós estamos buscando todo dia, a cada conversa nossa, um pensamento benevolente assim. Porque eu vou precisar encontrar, é isso? Perfeito, muito bom. Vou precisar encontrar alguma coisa em mim para que eu possa direcionar isso de bom. E para isso eu preciso me conhecer. Então eu vou começar a me conhecer mais. Faz parte, então, do autoconhecimento. Perfeito, muito bom, muito bom. E aí vai abrir a portinha para conhecer o positivo e o que me trava de ver o positivo em mim. Então é ferramenta linda de autoconhecimento
gratuita, está à nossa disposição todo dia, quando a gente acorda, lá na frente do nosso banheiro, lá no nosso espelho. Tá bom? Muito bom, mano. Adorei. Pessoal, das perguntas do nosso grupo dessa semana, encerraram. Alguém gostaria de colocar alguma questão? A gente ainda tem aí uns minutinhos antes de encerrar o nosso horário de live. Se alguém quiser aproveitar aqui que está ao vivo e perguntar, estou à disposição. Ou quiser colocar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, Flá. Oi, Sil, pode perguntar. Eu tenho dificuldade de entender esse lance que você acabou de dizer de 3 dias antes da essência. Talvez eu não tenha participado de alguma explicação que foi ainda hoje. Eu não consigo entender como ela está 3 dias atrás. E eu entendo o futuro porque não há tempo, Tá. né, dentro do pouco que eu sei. Mas eu não consigo localizar a essência está 3 dias antes. É isso que Uhum. você falou? É isso mesmo, muito bom, muito Dá boa pra sua pergunta. Não sei se tem alguma explicação que não corra para o científico, mas se tiver. Não, tem sim, tá? Essa explicação vem justamente do Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet, do autor da teoria. Então, o que que ele diz? Que o tempo é um só. Essa separação de presente, passado e futuro é uma percepção nossa aqui no mundo da relatividade. Mas o tempo, ele é único e ele tem acelerações diferentes. Então, o futuro é mais acelerado, o passado é menos acelerado. Então, para a nossa percepção do presente, ele é mais lento, ele está 3 dias antes, tá? Então, o nosso duplo, a nossa essência, ela tem uma parte corpuscular e ondulatória, como nós. A diferença é que a matéria é muito mais sutil do que a nossa, que é mais densa, tá? Assim como os duplos e as essências que estão no futuro. Também tem uma parte corpuscular e uma parte ondulatória. Então, o que que acontece? Como a nossa essência, o nosso duplo está num tempo mais desacelerado, mais lento, no nosso tempo, ela tem muito mais tempo para fazer uma coisa. Ela tem 3 vezes mais tempo do que a gente para resolver qualquer problema. Então, quando a gente faz o intercâmbio, o que que a nossa essência faz? A parte ondulatória dela pensa assim, ó, eu preciso resolver esse assunto, sei lá, do meu trabalho na minha vida. Ela tem 3 vezes mais tempo do que nós para buscar soluções para esse assunto. Então, ela consegue, durante a noite, ir no campo dos potenciais futuros, analisar todos os potenciais já criados pela humanidade e escolher aquele que é mais adequado para o nosso programa de vida, trazer essa informação, inclusive para a parte corpuscular do nosso corpo, que está deitadinha na cama, não só a parte ondulatória recebe a informação, trazer essa informação que é transmitida através das moléculas de água do nosso corpo. Então, na verdade, é uma percepção de tempo que só é percebida aqui, tá? Então, pensa assim. Na verdade seria a velocidade só. Se nós não entendêssemos o tempo e conseguíssemos olhar para o tempo da essência aí, não é um tempo, né? Tempo é a nossa percepção, acho que eu entendi agora. A velocidade em que ela trabalha. Por exemplo, eu tenho um problema amanhã e hoje já é um dia anterior, tenho 12 horas para resolver isso. Nesse mesmo tempo de 12 horas, ela consegue em 36 horas ou mais, né? 3 vezes, 36. Isso. Ela consegue resolver e tendo maior conhecimento, porque ela vai estar ao mesmo tempo no futuro e no passado para trazer para o nosso programa atual, para o nosso tempo, a maneira da gente ver é isso. Excelente, perfeito. Ótimo. O resumo foi perfeito. E deixava eu atrapalhada. Muito obrigada, viu? E é confuso mesmo, né? É, O Dr. Jean-Pierre diz que a gente é um trampolim de tempos. Nós aqui, neste tempo presente, somos um trampolim
de passado e futuro. E isso só está acontecendo agora porque estamos aproveitando de uma abertura temporal. Agora, nós estamos vivenciando de 1989 até 2080, mais ou menos, 2070, se encerra um bloco de abertura temporal. Por isso, podemos fazer esse intercâmbio de presente, passado e futuro. Podemos ser essa ponte. E como estamos no fim de um ciclo de 25 mil anos, no fim de uma era, ele diz o seguinte, é imperativo, usando as palavras dele, é imperativo que a gente dê esta informação para o maior número de pessoas. Ele fala, me ajudem a fazer bola de neve desse assunto. Então, eu estou entendendo que trabalhando aqui com a gente, eu estou ajudando a fazer bola de neve. E vocês podem me ajudar a fazer mais ainda, se vocês entenderem que faz sentido, tá? Por quê? Porque nós precisamos criar uma outra atmosfera para quando encerrar esses tempos, porque todos os pensamentos precisarão ser manifestados. Por isso nós estamos vendo tantas coisas estranhas acontecendo. São E 20 também tanta coisa com relação a isso aparecendo, né? De outros métodos, outros conhecimentos físicos e científicos, né? Mas Perfeito. todos voltados a um objetivo maravilhoso, que é exatamente do pensamento benevolente, né? Da conexão com a fé, quem tem fé não precisa ter fé, né? Perfeito. E o pensamento benevolente, que é a maneira que você se trata e trata o outro. Se isso chegar a um número grande, nós estamos no céu, né? Não vai haver guerra nunca mais, É. né? Muito bom. Então, meninas, mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Tranquilo? É só mistério. Mistério. Calma que a gente está desvendando. Essa Ai, que tranquilidade, né? Essa tranquilidade que a gente vai tendo quando a gente se conecta com a nossa essência, vai ficando tão suave, é tão reconfortante a gente saber que tem alguém que somos nós mesmos, tá? Nossa parte mais preciosa, vamos dizer assim, que não está com a roupa de guerra, né? Não está com a roupa da batalha que a gente está vivendo aqui. E estar aqui é um grande desafio, tá? Que nós topamos ajudar o mundo nesse momento dessa abertura temporal. Então, nós topamos estar aqui. Então, a gente tem essa nossa parte que é 100% conexão com o Criador. Então, a gente lembrar disso, né? Peraí, eu não preciso ficar batendo cabeça aqui. Deixa eu... Tem respostas maravilhosas para mim, eu só preciso perguntar. Né? Tá bom? Bom, semana que vem eu vou passar lá no nosso grupo, talvez eu precise ajustar a data da nossa live, tá? Por conta de um compromisso pessoal. Mas aí eu vou botar lá no nosso grupinho no WhatsApp e a gente combina. Certo? Gratidão, meninas. Muito bom. Gratidão pela oportunidade, pela minha essência poder ter conectado com a de todas vocês. E semana que vem a gente se encontra de novo, tá? Um beijo. Gratidão, boa noite a todos. Até. Tchau, gente.